galera, mais uma conversa de boleiro e continuando essa onda aí de troca de treinadores aqui na região metropolitana. Já fizemos entrevista com o Ricardo Attolini no Sapucaí, também o técnico Hélio Vieira no Aimoré e hoje, aqui no Passo da Areia, aqui no Zequinha, em Porto Alegre, com o técnico Benhur Pereira, ele que começou a competição pelo Aimoré, na derrota do Aimoré de 2-1 diante do próprio São José aqui no Passo da Areia. Foi o seu último jogo pela equipe de São Leopoldo e hoje está no Zequinha, está no São José e vai conversar com a gente, tudo bem? Tudo bem. Técnico Pereira, fazer rapidamente nessa sua carreira vitoriosa como treinador e antes até como jogador. Na verdade eu fui jogador desde as categorias de base do Novo Hamburgo. Eu joguei no Vitória da Bahia, no Avaí, em Florianópolis. Joguei no próprio Aimoré 3 meses, quando a gente teve um acesso em 87. Então a passagem pelo Rio Grande do Sul, ela foi mais, como é que diz assim, mais rápida, né? Depois a gente saiu um pouco, joguei no América de São Paulo também. Sport Recife, então deu uma viajada boa. Como treinador eu comecei na base do Novo Hamburgo, em 2006, 6 meses na base. O primeiro trabalho profissional foi no Aimoré? Não, foi no Novo Hamburgo mesmo, eu trabalhei no profissional 6 meses, em 2006 no segundo semestre, substituí o Gilmar Iser. A Copinha. Depois aí sim fui para o Aimoré, tive o Aimoré, trabalhei no Cruzeiro, né? Trabalhei numa Série A no Sapucaiense. No Cruzeiro eu retornei, aí nós fomos campeão da segunda divisão em 2010. Depois eu fui a Lajeado, fiquei 2 anos interrupto como treinador do Lajeadense, onde fomos vice-campeão de uma Copa RS. E aí retornei ao Aimoré depois daquela campanha do Cruzeiro de 2013 no Gauchão. Aimoré, onde tivemos um outro acesso, né? Voltei ao Lajeadense, onde disputei uma Série D, uma Copinha, onde fomos campeão do turno da Copa RS também. E aí retornei ao Aimoré para esse gauchão e agora já estamos no São José. Mas voltando lá atrás para o torcedor do Zequinha te conhecer, como é que foi essa transição de jogador para treinador? Como você chegou na Casa Mata? Como se tornou um comandante? Na verdade, foi diferente do normal, né? Tu termina a tua carreira como jogador, eu tive uma lesão no Avaí, em Florianópolis. Dali eu parei de jogar, fiquei 2 anos tentando me recuperar, não consegui. Aí resolvi parar, tive outras atividades. Depois, em 2005, aí sim, eu voltei no Novo Hamburgo como um gerente de futebol, depois como auxiliar do Gilmar, treinador da base, né, ou do sub-20, e aí treinador profissional. Então, e quem é que te fez essa proposta? Assim? Primeiro foi para ser gerente de futebol do Novo Hamburgo. Isso. Aí veio uma proposta ou tu teve aquele objetivo, aquela projeção de virar treinador? Na verdade é uma coisa que é para acontecer mesmo. Eu estava numa sinaleira em Novo Hamburgo, e aí um dirigente do Novo Hamburgo, amigo meu pessoal, né, que era o Marcelo Bincher, perguntou: o que está fazendo? Eu digo: olha, tem uma loja de material médico. E aí ele então quer ser gerente de futebol. Eu disse: mas na hora, né? Então, no outro dia te apresenta lá, me apresentei e aí não saí mais de futebol. Ele não saiu e começou com essa carreira de técnico. E logo, como foi o primeiro trabalho no Novo Hamburgo como profissional? Isso no final de 2006, já no segundo semestre. Na verdade eu fiz uma campanha muito boa nos juniores. Os juniores do Novo Hamburgo ficou em 3º no gauchão, né? E isso me deu uma projeção boa. Eu trabalhava no júnior e auxiliar do Gilmar Iser, né? Já tinha uma pequena bagagem. Não, conhecia aquele time de 2006 também. Isso, em 2005 o Novo Hamburgo foi campeão da RS, da Emílio Peronde, foi 4º na Série C. Isso na época que subiam 2. Isso me ajudou muito, trabalhei com o Gilmar. E aí, quando o Gilmar saiu do Novo Hamburgo, entrou o Bagé, ficou uns 15 dias, aí eu assumi na Copinha, fiz um bom trabalho. E dali logo eu recebi um convite do Aimoré. O Novo Hamburgo gostaria que eu ficasse até naquela época de auxiliar técnico do Abel Ribeiro. Mas aí achei que era um momento de um desafio aí como treinador. Aí fui para o Aimoré, trabalhei 7 meses no Aimoré. Meus trabalhos como treinador tem sido um trabalho mais longo, né? Ultimamente é que como os campeonatos, a gente pega o campeonato andando, são 3 meses, 4 meses. Mas normalmente a média do trabalho é 1 ano e isso é bom. Como foi essa decisão? Porque quando saiu do Novo Hamburgo para entrar em Aimoré, saiu de ser um auxiliar com um clube que tinha uma estrutura, vinha de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série C, onde pegava o Aimoré, que naquela situação estava numa situação, podemos dizer, horrível. Tinha acabado de voltar do profissional no ano de 2005, fez a divisão de acesso no ano de 2006, e em 2007 não poderia esperar muita coisa, porque era o 2º ano da equipe de profissional, depois de praticamente 10 anos fechados. Como foi aceitar esse desafio?
Na verdade, para mim foi bom, até porque quando tu é auxiliar é uma situação, quando tu vai para o campo, que tu tem que enfrentar os jogadores, a situação de jogo, e aí vem imprensa, vem torcedor, eu acho que o teu ganho é quando tu trabalha. Independente se vai ser bom ou ruim, né? Mas tu começa a ter uma experiência, e era isso que eu queria como comandante, né? Achei que seria bom, porque na minha opinião o perfil do auxiliar ele tem que ser diferente do treinador. Quer dizer, o auxiliar ele sabe onde tem que se posicionar, qual é a situação. O treinador ele já é um comandante, quer dizer, os erros todos caem no treinador, né? Então acho que era um momento, e que bom que foi no Aimoré e no Novo Hamburgo, porque eram duas equipes que davam uma condição. O próprio Aimoré em 2007 tinha uma condição, de repente não de tantos jogadores que a gente gostaria de ter, mas também me deu uma condição de trabalho muito boa. Depois do Aimoré, como é que foi? As carreiras deslanchou, vieram outros trabalhos, até bons trabalhos como o Cruzeiro, depois de um bom tempo o Cruzeiro retornando à primeira divisão, e depois também no Aimoré. Então conseguiu colocar dois grandes no estado, hoje na primeira divisão. Eu acho que assim, no Cruzeiro foi aonde a gente deu um passo, né? A gente pegou no começo de 2010, nós fizemos toda uma pré-temporada, e aí nós fizemos um grande gauchão da divisão de acesso, onde a gente foi campeão. Ali me deu com certeza uma condição muito boa, porque aí, quer dizer, tu já traz um título na tua carreira, tu traz um acesso, e isso foi me dando... Logo dali a gente foi para o Lajadense, trabalhei 2 anos ininterruptos, nós fizemos ótimos campeonatos, nós fizemos 2 gauchão assim, tranquilo, bons de trabalhar, é um clube que cresceu muito. Nós fomos vice-campeão de uma copinha, isso deu para mim também, novamente chegamos a uma final, né? Então isso vai dando, às vezes um bom trabalho ele precisa que tenha algum resultado, né? Então já tive o resultado de um campeonato, um vice-campeonato, que o Lajadense nunca havia chegado numa final, já havia chegado num título de uma copinha, mas aí era uma outra situação. Esse, para nós, lá de Lajeado, deu um up no clube, né? Muito bom, quer dizer, tanto que depois o clube já apareceu no novo estádio. E a divisão de acesso agora com a Aimoré, para mim foi perfeito, porque nós pegamos o clube em 14º. Pegou o clube na 3ª vaga para a segundona desse ano e entregou o clube na 3ª vaga para a primeira divisão. Isso aí, então eu acho bacana, sabe? Principalmente quando tu chega, o treinador nunca quer chegar numa situação ruim, né? Até porque os riscos são grandes para o treinador e para o próprio clube, né? Então deu tudo certo, né, Aimoré, que bom. Então o futebol ele é muito dinâmico, né? Eu acho que quando tu passa, tu tem que tentar fazer o teu melhor e resolver da melhor situação. Mas o próprio Cruzeiro, eu acho que naquele trabalho na divisão de acesso, onde o Cruzeiro foi campeão, conseguiu o acesso, o Benhor Pereira começou a mostrar quem era, as suas características, porque tanto no Cruzeiro e posteriormente depois do Aimoré, fez grandes campanhas jogando em casa. Acho que em casa foi o fundamental, tanto no acesso no Cruzeiro como no acesso do Aimoré. Na verdade, eu sempre digo, se tu é forte em casa e tu conseguir vencer a maioria dos jogos em casa, com certeza tu consegue chegar no final do campeonato ou nas classificatórias. Né? Quando é um mata, aí tudo bem, quer dizer, tu tem que vencer em casa e de repente perder fora por um placar. Um resultado razoável fora. Razoável. Mas quando é pontos assim, tu tem que vencer em casa, tu vencendo em casa ou não perdendo, com certeza tu faz uma boa campanha. E agora até recapitulando, pouco tempo atrás, em 2013, como é que foi essa situação do Aimoré? Porque no Cruzeiro, como você disse, foi um início de trabalho, teve toda uma pré-temporada. No Aimoré, chegou o clube praticamente sendo rebaixado, acho que poucos acreditavam que o clube subiria, o próprio presidente na época, Felipe Becker, chorando, prometendo ao torcedor que o clube não cairia, então poucos mesmo acreditavam no acesso. E chegou, o time acabou deslanchando, conquistou algumas vitórias no final ainda do primeiro turno, onde se livrou do rebaixamento, e no segundo turno estreou contra o atual campeão do primeiro turno, São Paulo, e deslanchou uma boa sequência de resultados em casa. Foram 3 vitórias no Cristo Rei. E foi a melhor campanha do segundo turno, né? Até superou o Brasil no segundo turno, que era, na minha opinião, a equipe mais forte. E aí depois nos matas é aquela coisa, né? Quando tu chega com moral, e aí nós chegamos com uma melhor campanha de segundo turno, e aí fomos passando de adversário a adversário, correu tudo certo, eu acho que no momento certo. O Aimoré merece estar na primeira divisão, principalmente pela sua história. Então agora cabe, né,
aí ele se manter e tentar melhorar a estrutura, mas para mim foi um ótimo trabalho, quer dizer, nas duas últimas divisões de acesso que eu trabalhei, os dois times subiram. Até sobre a questão da Aimoré, trabalhou muito bem o grupo, o cansaço psicológico, porque o Aimoré naquela ocasião contra a Inter Santa Maria, contra o Ipiranga, o Brasil de Pelotas e o próprio Rio Grandense, eram jogos no final de semana e meio de semana e também abaixo de chuva. Como foi trabalhar isso no vestiário? Praticamente uma batalha que o grupo vivia. Mas aí é superação. Quem trabalha na divisão de acesso sabe que na época, principalmente no inverno do Rio Grande do Sul, a tendência são jogos assim. Então o jogador tem que estar preparado psicologicamente, sabendo que o nosso futebol é isso, é água, é superação, é pegada. E eles entenderam isso, queriam um objetivo. Eu acho que com toda a força que se deu ali da região, com a vontade de subir, isso deu tudo certo. E agora até um dos últimos trabalhos contra comandando o Lajadense, como é que foi a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D? Na verdade eu cheguei na quinta-feira, nós tivemos um jogo no sábado, não fomos bem, depois fomos ao Paraná enfrentar o J. Malucelli e empatamos, então ficou fora, né? Mesmo nós vencendo, nós teríamos que ter um saldo muito bom, mas já era meu segundo ano de Série D, porque eu já havia disputado com o Cerâmica, onde ficamos fora no último jogo contra o Mogi, que foi o que subiu. Foi uma pena, porque nós tínhamos um grupo médio e nós conseguimos chegar bem. Uma pena mesmo, porque o Cerâmica tem uma estrutura muito boa para esse tipo de trabalho, né? De repente a nível nacional. Então, para minha carreira também foi bom. Hoje eu tenho 2 experiências como treinador da Série D, né? Importante. Depois no Lajadense nós fizemos uma copinha. A copinha daquele lado lá foi um pouco sofrida, mas conseguimos chegar ganhar um turno, né? Ficamos campeão do segundo turno e perdemos a final para o Passo Fundo, que acho que tinha uma melhor condição, estava mais bem preparado que nós naquele momento. E aproveitando o gancho, nos últimos 2 anos trabalhos em Série D, e chega agora falando do São José, falando da atualidade, chega no São José com esse objetivo de classificar para uma Série D de Campeonato Brasileiro. Na verdade, quando eu me sentei com o pessoal da diretoria, com o João Locke, né, e a primeira coisa que eles disseram era classificar, né, e hoje nós temos na zona de classificação, mas temos alguns jogos importantes. E se for possível numa Série D, o São José com certeza quer disputar. Que bom, que bom. Seria mais uma terceira experiência, eu acho que seria importante. Tomara que isso dê certo. Hoje nós temos que estar preocupados nos jogos que vêm pela sequência. São todos adversários direto para a classificação, né? Então nós temos que estar preparados para isso. E sobre o São José, como é que foi sua chegada aqui? Foi tudo muito rápido. Teve o jogo na quarta-feira, onde o Aimoré perdeu aqui mesmo no Passo da Areia por 2-1. Daí aconteceu a quinta-feira e na sexta saiu do Aimoré, o Aimoré já contratou um novo treinador e acabou chegando no sábado aqui no São José. Na verdade eu já vinha há 2 semanas já conversando, né, com o João. A gente é amigo pessoal e veio trocando uma ideia. Quando na minha saída na quinta-feira do Aimoré, eu conversei com ele na quinta tarde e deixamos para dar uma olhada no jogo lá com o Juventude. E já no sábado a gente havia se acertado, me apresentei na segunda-feira, a gente tem aí a semana de trabalho. Estrutura ótima, né? Dá todas as condições. Os jogadores, a gente tem um grupo reduzido, mas são ótimos jogadores. Agora cabe a nós o resultado. Então é isso. Boa sorte aqui no São José, técnico Miro Pereira. Esse foi mais um Conversa de Boleiro, sempre com o apoio da Rádio Metrópole 1570, que tem boletins diários no futebol da Metrópole das 11h30 ao meio-dia e meia do São José e, claro, de outros mais de 10 clubes aqui da região metropolitana. Além do Jornal Imigrante, Jornal Sorriso da Bola e Jornal Lomba Grande. Então um forte abraço e até a próxima.